Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e de forma proveitosa. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da Guerra Fria. Esta é uma história sobre um tempo em que o mundo ficou dividido entre dois polos ideológicos, onde a ameaça de aniquilação nuclear pairava constantemente como uma sombra sobre gerações inteiras. Imagine uma era onde uma cortina metafórica de ferro desceu sobre a Europa, onde homens em salas escuras decidiam o destino de nações, e onde cada palavra, cada movimento, cada avanço tecnológico poderia ser interpretado como um ato de agressão ou fraqueza. Vamos revelar como isso aconteceu. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que poderiam vencer uma guerra nuclear. É loucura pensar que algo tão perigoso quanto a corrida armamentista, com o potencial de destruir várias vezes o planeta, era defendido como uma política racional de destruição mútua assegurada. Esta é a história de um tempo em que crianças aprendiam a se esconder embaixo das carteiras escolares, como se isso pudesse protegê-las de uma explosão nuclear, enquanto superpotências jogavam um elaborado e mortal jogo de xadrez global. Muitas vezes imaginamos a Guerra Fria como sendo um período de conflito aberto e constante, mas na verdade era um sistema muito mais complexo de tensões, alianças, guerras por procuração e momentos de quase catástrofe. Os estrategistas de ambos os lados eram meticulosos e operavam segundo uma lógica própria que, vista de fora, parecia loucura, mas internamente seguia uma terrível coerência. Eles mantinham o mundo em alerta constante. Bastava um erro de cálculo, um mal-entendido, um momento de impulsividade de um líder, e, num instante, o frágil equilíbrio que impedia a guerra nuclear total poderia ter sido rompido. Então, de repente, o mundo foi dividido. Começou com pequenas coisas, diferenças ideológicas entre antigos aliados, disputas sobre como reorganizar a Europa no pós-guerra, desconfianças mútuas que se solidificaram em políticas hostis. Decisões tomadas em conferências como Yalta e Potsdam lançaram as bases para um confronto que duraria quase meio século. Líderes como Truman e Stalin, e depois seus sucessores, puxavam as cordas, e nações inteiras se tornaram peões em seu jogo de poder, escondidos sob a capa da segurança nacional e defesa de ideais. Vamos pegar um exemplo para sentir o espírito daquela época: a crise dos mísseis de Cuba. Você já ouviu falar de como o mundo chegou à beira de uma guerra nuclear em outubro de 1962? É um conceito profundamente perturbador. Por 13 dias, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram mais próximos do que nunca de um conflito nuclear total. Quando os americanos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis nucleares em Cuba, a apenas 90 milhas da Flórida, o presidente Kennedy e seu círculo íntimo consideraram todas as opções, inclusive um ataque preventivo. No final, um bloqueio naval e negociações tensas evitaram o pior. Mas por alguns momentos cruciais, o destino da humanidade esteve literalmente nas mãos de alguns homens em Washington e Moscou. Soa como um filme de suspense, não é? Mas isso realmente aconteceu, e é apenas um dos vários momentos em que estivemos à beira do abismo durante aquela longa Guerra Fria. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Vamos caminhar pelos salões do poder no final da Segunda Guerra Mundial, onde o ar estava impregnado com suspeitas mútuas entre antigos aliados. Descobriremos como a Guerra Fria se desenvolveu a partir das cinzas de um conflito global, como ideologias opostas moldaram políticas e destinos, e como a sombra do confronto nuclear afetou cada aspecto da vida, das relações internacionais até a cultura popular. Por que essa sombra começou a se estender? As tensões que levariam à Guerra Fria já estavam presentes durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados por conveniência contra um inimigo comum, Hitler, mas suas diferenças ideológicas e geopolíticas eram profundas. À medida que a vitória aliada se aproximava, essas diferenças tornaram-se mais pronunciadas. A União Soviética, que havia sofrido perdas devastadoras, mais de 20 milhões de mortos, estava determinada a criar uma zona de influência na Europa Oriental para evitar futuras invasões. Os Estados Unidos, emergindo como a nação mais poderosa do planeta, estavam comprometidos com princípios de democracia, mercados livres e influência global. Os arquitetos da Guerra Fria vinham de mundos completamente diferentes. De um lado, líderes soviéticos como Joseph Stalin, forjados na Revolução Bolchevique e endurecidos pelo terror e privações, viam o mundo através das lentes da ideologia marxista-leninista, onde o imperialismo capitalista era o inimigo inevitável. Do outro lado, líderes americanos como Harry Truman, educados nas tradições da democracia liberal e livre mercado,
viam a expansão comunista como uma ameaça existencial ao mundo livre. Vamos contar algumas histórias que o farão pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de bem, você terá que acompanhar e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos foram moldados pelas grandes forças geopolíticas da Guerra Fria, sobre nações divididas por fronteiras ideológicas. Vamos contar sobre momentos em que o mundo esteve à beira da catástrofe. E, claro, falaremos sobre como, finalmente, esse confronto de décadas terminou, não com as explosões nucleares que tantos temiam, mas com o colapso relativamente pacífico de um dos contendores. O impacto da Guerra Fria reverberou em todo o planeta, e seus efeitos ainda podem ser sentidos hoje em diversas regiões do mundo e nas relações internacionais contemporâneas. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver como essa sombra que ameaçou gerações moldou nosso mundo de maneiras que talvez nem percebamos. Então, segure-se firme, porque há algumas descobertas incríveis à frente que mudarão totalmente a maneira como você vê esse capítulo fascinante e aterrorizante da história recente. Agora, vamos voltar ao início, a Guerra Fria. Os primeiros sinais de tensão entre os aliados da Segunda Guerra Mundial surgiram bem antes da vitória sobre o eixo. Na Conferência de Teherã, em 1943, e mais claramente nas conferências de Yalta e Potsdam em 1945, ficaram evidentes as divergências fundamentais entre os Estados Unidos e a União Soviética quanto ao futuro da Europa e da ordem mundial. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchill e Stalin discutiram a organização do mundo pós-guerra. Embora tenham concordado com a criação das Nações Unidas e a divisão temporária da Alemanha em zonas de ocupação, já existiam profundas diferenças sobre o destino da Polônia e do leste europeu. Stalin insistia no estabelecimento de governos amigáveis à União Soviética nestas regiões, o que os ocidentais logo perceberiam significar regimes comunistas alinhados com Moscou. 3 meses após Yalta, Roosevelt morreu, e Harry Truman assumiu a presidência americana. Menos experiente em assuntos internacionais e mais desconfiado das intenções soviéticas que seu antecessor, Truman adotou uma postura mais firme. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, as tensões aumentaram. O teste bem-sucedido da primeira bomba atômica americana durante a conferência alterou significativamente a dinâmica de poder. Quando Truman informou Stalin casualmente sobre a nova arma de poder em comum, o líder soviético mostrou pouca reação. Os espiões soviéticos já o haviam informado sobre o Projeto Manhattan. Nos meses seguintes, várias crises aceleraram a deterioração das relações. Na Turquia, Stalin exigia direitos de passagem através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. No Irã, tropas soviéticas que haviam ocupado o norte do país durante a guerra recusavam-se a se retirar. Na Grécia, uma guerra civil eclodiu entre monarquistas apoiados pelos britânicos e comunistas. Quando a Grã-Bretanha, exausta financeiramente pela guerra, anunciou em fevereiro de 1947 que não podia mais sustentar o governo grego, os Estados Unidos perceberam que precisavam intervir para evitar que mais um país caísse na órbita soviética. Em 12 de março de 1947, o presidente Truman discursou perante o Congresso, articulando o que se tornaria conhecido como a Doutrina Truman. Acredito que deve ser política dos Estados Unidos apoiar povos livres que estão resistindo a tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões externas. Prometendo ajuda à Grécia e Turquia, Truman comprometeu os Estados Unidos a uma política global de contenção do comunismo. Apenas alguns meses depois, o secretário de Estado George Marshall anunciou o Plano Marshall, oficialmente o Programa de Recuperação Europeia, oferecendo ajuda econômica maciça para reconstruir a Europa devastada pela guerra. O plano tinha um duplo propósito, humanitário e estratégico. Ao revitalizar as economias europeias, os Estados Unidos esperavam criar mercados para produtos americanos e prevenir que o desespero econômico levasse mais países para o comunismo. A União Soviética, vendo o Plano Marshall como uma tentativa americana de comprar influência, recusou a participação e forçou seus satélites no leste europeu a fazer o mesmo. Em resposta ao Plano Marshall, Moscou criou o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon, em 1949 para coordenar as economias do bloco soviético. A divisão da Europa foi cimentada em 1948-49 por duas crises paralelas. Primeiro, em fevereiro de 1948, um golpe comunista na Tchecoslováquia eliminou o último governo democraticamente eleito no leste europeu. Depois, em junho de 1948, Stalin iniciou o bloqueio de Berlim, cortando todos os acessos terrestres à cidade dividida em 4 zonas de ocupação. Berlim Ocidental, controlada pelos aliados mas situada 100 milhas dentro do território soviético, parecia condenada.
A resposta ocidental ao bloqueio foi uma das operações logísticas mais extraordinárias da história, a Ponte Aérea de Berlim. Por quase um ano, aeronaves americanas e britânicas pousavam a cada poucos minutos em Berlim Ocidental, fornecendo tudo o que seus 2,5 milhões de habitantes precisavam, de alimentos a combustível. No auge da operação, um avião pousava a cada 30 segundos. Diante deste impressionante feito logístico e da determinação ocidental, Stalin finalmente encerrou o bloqueio em maio de 1949, mas o dano estava feito. A divisão da Alemanha, inicialmente considerada temporária, tornava-se permanente. Em abril de 1949, os Estados Unidos, Canadá e 10 nações europeias ocidentais formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar comprometida com a defesa mútua. Se um membro fosse atacado, todos responderiam como se tivessem sido atacados. Em resposta, a União Soviética estabeleceu o Pacto de Varsóvia em 1955, consolidando sua própria aliança militar com os estados da Europa Oriental. O ano de 1949 também trouxe outro desenvolvimento crucial. Em 29 de agosto, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica, 4 anos antes do que os analistas ocidentais haviam previsto. O monopólio nuclear americano havia terminado, e a era do equilíbrio do terror havia começado. A China, a nação mais populosa do mundo, também entrou na órbita comunista em 1949. Após uma longa guerra civil, o líder comunista Mao Tse-tung derrotou as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek, que fugiram para a ilha de Taiwan. Os Estados Unidos, que haviam apoiado Chiang, recusaram-se a reconhecer o novo governo comunista em Pequim, aprofundando ainda mais a divisão global entre os blocos ocidental e comunista. Enquanto isso, o clima de suspeita nos Estados Unidos levava a caça às bruxas do macartismo, onde milhares de americanos foram investigados por suposta simpatia ao comunismo. Figuras proeminentes em Hollywood, academia e até no governo foram atacadas, algumas perdendo suas carreiras. O senador Joseph McCarthy liderou acusações sensacionalistas de infiltração comunista, até eventualmente cair em desgraça por suas táticas excessivas. A primeira grande guerra quente da era da Guerra Fria estourou em junho de 1950, quando a Coreia do Norte comunista invadiu a Coreia do Sul. A Península Coreana havia sido dividida ao longo do paralelo 38 após a Segunda Guerra Mundial, com o Norte sob influência soviética e o Sul sob tutela americana. Quando o Norte invadiu, os Estados Unidos, atuando sob a bandeira das Nações Unidas, aproveitando a ausência da União Soviética do Conselho de Segurança, lideraram uma coalizão internacional para repelir a agressão. Após 3 anos de combates brutais, que incluíram a entrada da China comunista no conflito quando as forças da ONU se aproximaram de sua fronteira, a guerra terminou em 1953 com um armistício que restaurou a fronteira aproximadamente ao paralelo 38. Nenhum tratado de paz formal foi assinado, e tecnicamente a guerra nunca terminou. Mais de 36 mil americanos, 400 mil sul-coreanos, 600 mil chineses e talvez 2 milhões de coreanos do norte morreram no conflito. A Guerra da Coreia estabeleceu um padrão para a Guerra Fria, conflitos locais onde superpotências lutavam por procuração, evitando confronto direto que poderia escalar para a guerra nuclear. A morte de Stalin em 1953 levou a um período de degelo sob seu sucessor Nikita Khrushchev, que denunciou os excessos de Stalin e propôs uma política de coexistência pacífica com o Ocidente. No entanto, este relaxamento de tensões era limitado e frágil. Quando revoltas antissoviéticas eclodiram na Polônia e Hungria em 1956, Moscou respondeu com força esmagadora na Hungria, enviando tanques para esmagar a revolução em Budapeste e matar milhares. A década de 1950 também viu a aceleração da corrida armamentista, com os Estados Unidos e União Soviética desenvolvendo mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, e bombas de hidrogênio milhares de vezes mais poderosas que as armas usadas contra Hiroshima e Nagasaki. Em 1957, a União Soviética lançou Sputnik, o primeiro satélite artificial, demonstrando capacidade para atingir território americano com mísseis. Este evento gerou pânico nos Estados Unidos, levando a investimentos massivos em ciência e tecnologia e a criação da NASA. Os anos 1960 começaram com uma crise em Berlim. Milhares de alemães orientais fugiam para o Ocidente através de Berlim, envergonhando o regime comunista e drenando trabalhadores qualificados. Em 13 de agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental ergueu o Muro de Berlim, dividindo fisicamente a cidade e separando famílias da noite para o dia. O muro, com seus postos de guarda, arame farpado e faixa da morte, tornou-se o símbolo mais visível e tangível da cortina de ferro que dividia a Europa.
A mais perigosa confrontação da Guerra Fria veio em outubro de 1962 com a crise dos mísseis cubanos. Após a fracassada invasão da Baía dos Porcos em 1961, onde exilados cubanos treinados pela CIA tentaram derrubar o regime de Fidel Castro, a União Soviética começou secretamente a instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 90 milhas da Flórida. Quando aeronaves de reconhecimento U-2 detectaram os mísseis, o presidente John F. Kennedy enfrentou uma escolha terrível: permitir mísseis nucleares soviéticos em Cuba ou arriscar uma guerra que poderia escalar para a troca nuclear total. Kennedy optou por um bloqueio naval de Cuba, tecnicamente uma quarentena para evitar implicações legais de um ato de guerra, exigindo a remoção dos mísseis. Por 13 dias tensos, o mundo ficou no limite do apocalipse nuclear. Finalmente, Khrushchev concordou em retirar os mísseis em troca de promessas públicas de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba e garantias confidenciais de que os mísseis americanos na Turquia, igualmente provocativos para os soviéticos, seriam retirados. O choque da quase catástrofe levou a medidas para reduzir o risco de guerra acidental. Em 1963, foi instalado o telefone vermelho, na verdade, um sistema de telex, depois atualizado, conectando diretamente a Casa Branca e o Kremlin. No mesmo ano, Estados Unidos, URSS e Reino Unido assinaram o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, banindo testes atmosféricos que espalhavam radiação, embora testes subterrâneos continuassem. No mesmo período, a Guerra Fria se expandia para o chamado Terceiro Mundo. Ambas as superpotências cortejavam nações recém-independentes na África, Ásia e América Latina com ajuda econômica, armas e suporte diplomático, tentando trazê-las para suas respectivas esferas de influência. Conflitos locais eram frequentemente exacerbados quando um lado recebia apoio dos Estados Unidos e outro da URSS, como nas guerras civis no Congo, Angola e Etiópia. A Guerra do Vietnã tornou-se o exemplo mais sangrento e custoso da internacionalização da Guerra Fria. Após a derrota francesa na Indochina em 1954, o Vietnã foi temporariamente dividido no paralelo 17. O norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, era apoiado pela URSS e China, enquanto o sul, inicialmente sob o imperador Bondai e depois o presidente Ngo Dinh Diem, recebia apoio americano. À medida que uma guerrilha comunista, Viet Cong, ganhava força no sul, os Estados Unidos gradualmente aumentavam seu envolvimento, primeiro com conselheiros militares e eventualmente com mais de 500 mil de tropas. Apesar de seu imenso poderio militar, os Estados Unidos não conseguiram derrotar as forças combinadas do Vietnã do Norte e Viet Cong, que usavam tática de guerrilha, conhecimento do terreno e apoio da população local. A guerra se arrastou por anos, com enormes baixas de ambos os lados e crescente oposição doméstica nos Estados Unidos, onde manifestações anti-guerra massivas ocorriam regularmente. Em 1973, os Estados Unidos finalmente se retiraram, e em 1975 Saigon caiu para as forças comunistas, unificando o Vietnã sob controle do Norte. O conflito custou 58 mil vidas americanas e talvez 2-3 milhões de vietnamitas. O Oriente Médio também se tornou um campo de batalha crucial da Guerra Fria, particularmente após a Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Israel derrotou rapidamente Egito, Síria e Jordânia, todos alinhados com a URSS. Os Estados Unidos tornaram-se o principal apoiador de Israel, enquanto a URSS supria armas e treinamento a vários estados árabes e grupos palestinos. A região tornou-se um perigoso barril de pólvora onde conflitos locais ameaçavam arrastar as superpotências para a confrontação direta. Isso quase aconteceu durante a Guerra do Yom Kippur em 1973, quando Egito e Síria atacaram Israel. Quando Israel começou a sofrer perdas sérias inicialmente, os Estados Unidos iniciaram uma ponte aérea maciça para reabastecer as forças israelenses. A URSS ameaçou intervir militarmente para proteger seus aliados árabes, levando os Estados Unidos a elevar seu estado de alerta nuclear para DEFCON 3. A crise diminuiu quando um cessar-fogo foi acordado, mas o episódio demonstrou como conflitos regionais poderiam rapidamente escalar para a confrontação entre superpotências. A década de 1970 também viu uma notável mudança na dinâmica da Guerra Fria com a reaproximação entre Estados Unidos e China comunista. O presidente Richard Nixon, um ferrenho anticomunista, reconheceu a vantagem estratégica de explorar a ruptura sino-soviética que havia se desenvolvido desde o final dos anos 1950. Sua histórica visita a Pequim em 1972 chocou o mundo e alterou fundamentalmente o equilíbrio de poder triangular entre Estados Unidos, URSS e China. Este período também viu um interlúdio de détente, relaxamento de tensões, entre Estados Unidos e União Soviética.
Em 1972, Nixon visitou Moscou e assinou os primeiros acordos de limitação de armas estratégicas, SALT-I, impondo limites aos arsenais nucleares de ambos os lados. O Ato Final de Helsinki de 1975 formalmente reconheceu as fronteiras europeias do pós-guerra, legitimando efetivamente o controle soviético da Europa Oriental, em troca de compromissos soviéticos com direitos humanos. Embora estes compromissos fossem amplamente ignorados na prática, eles forneceram base legal para grupos dissidentes dentro do bloco soviético. A Detente começou a desmoronar em 1979 quando a URSS invadiu o Afeganistão para apoiar um regime comunista que enfrentava resistência generalizada. Os Estados Unidos, sob o presidente Jimmy Carter, responderam com boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980, embargo de grãos e, mais significativamente, fornecendo armas e treinamento aos mujahideen afegãos, guerreiros islâmicos, lutando contra os soviéticos. A Guerra do Afeganistão duraria 10 anos e custaria cerca de 15 mil vidas soviéticas, eventualmente contribuindo para o colapso do sistema soviético. Uma Segunda Guerra Fria emergiu quando Ronald Reagan assumiu a presidência americana em 1981. Abandonando a Detente, Reagan referiu-se à URSS como o Império do Mal e lançou um enorme acúmulo militar, incluindo o controverso programa Guerra nas Estrelas, oficialmente a Iniciativa de Defesa Estratégica, que visava criar um escudo contra mísseis nucleares soviéticos. Para a URSS, já sofrendo com uma economia estagnada, tentar acompanhar este acúmulo provou-se economicamente insustentável. A ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder na URSS em 1985 marcou o início do fim da Guerra Fria. Enfrentando uma economia em crise, guerra prolongada no Afeganistão e crescente inquietação nos estados satélites, Gorbachev introduziu reformas radicais. Sua política de glasnost, abertura, relaxou a censura e permitiu críticas ao sistema, enquanto perestroika, reestruturação, introduziu elementos de mercado na economia planejada. Mais crucialmente, Gorbachev abandonou a doutrina Brezhnev, que justificava intervenção militar para manter países dentro da órbita soviética. Quando movimentos pró-democracia emergiram na Europa Oriental em 1989, Moscou não interveio militarmente como havia feito na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968. Em cascata vertiginosa, regimes comunistas colapsaram ao longo do ano. A Polônia elegeu um governo não comunista em junho. A Hungria abriu sua fronteira com a Áustria em setembro, permitindo que alemães orientais fugissem para o Ocidente. Em novembro, o Muro de Berlim, símbolo máximo da divisão da Guerra Fria, caiu em meio a celebrações jubilosas. Até o final do ano, revoluções pacíficas haviam derrubado regimes comunistas na Tchecoslováquia, Bulgária e Romênia, embora neste último caso, de forma violenta. Em 1990, a Alemanha Oriental e Ocidental reunificaram-se, e os estados bálticos declararam independência da URSS. Em 1991, após uma tentativa fracassada de golpe por linhaduras comunistas, a própria União Soviética dissolveu-se em 15 repúblicas independentes. Em 25 de dezembro de 1991, a bandeira soviética foi arriada do Kremlin pela última vez, e Gorbachev renunciou como presidente de um país que não mais existia. A Guerra Fria havia terminado, não com o apocalipse nuclear que muitos temiam, mas com o colapso interno de um dos contendores. O presidente George H.W. Bush proclamou o advento de uma nova ordem mundial baseada em cooperação internacional e valores democráticos. O cientista político Francis Fukuyama até declarou o fim da história, sugerindo que a democracia liberal ocidental havia prevalecido como forma final de governo humano. Esta euforia inicial provou-se prematura. Embora o confronto ideológico Estados Unidos-URSS tivesse terminado, novos desafios emergiram: nacionalismo étnico na ex-Iugoslávia levando a guerras brutais, conflitos religiosos, terrorismo internacional e, eventualmente, uma China ressurgente desafiando a hegemonia americana. Ainda assim, o fim da ameaça constante de guerra nuclear permitiu que gerações que cresceram sob sua sombra respirassem mais livremente. O legado da Guerra Fria é complexo e duradouro. Ela moldou instituições internacionais, alianças e normas que persistem até hoje. O enorme arsenal nuclear desenvolvido durante este período continua sendo uma ameaça existencial mesmo após ampla redução. Conflitos locais alimentados pela rivalidade das superpotências deixaram cicatrizes que permanecem sensíveis. E o medo do outro ideológico que definiu o período ainda ecoa em debates políticos contemporâneos.
A Guerra Fria foi uma era paradoxal, um conflito que nunca explodiu em guerra direta entre seus protagonistas principais, mas que resultou em milhões de mortes em guerras por procuração, um período de ameaça existencial constante que também viu avanços extraordinários em ciência, tecnologia e padrões de vida. Um tempo de divisão ideológica rígida que eventualmente gerou um mundo mais interconectado. Sua história continua a nos fascinar e instruir, um lembrete dos perigos da hostilidade geopolítica e da capacidade humana para tanto autodestruição quanto, finalmente, mudança pacífica. Para compreender mais profundamente a Guerra Fria e seu impacto, vamos examinar alguns de seus aspectos mais significativos, as personalidades que a definiram, as crises que quase a transformaram em guerra quente, o impacto na vida cotidiana e na cultura, e os legados que persistem até hoje. A Guerra Fria foi moldada por personalidades formidáveis. Joseph Stalin, o brutal ditador soviético cujas políticas paranoicas ajudaram a desencadear o conflito, era profundamente desconfiado do Ocidente após o que considerava insuficiente apoio durante a Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, o modesto ex-vice-presidente americano que assumiu após a morte de Roosevelt, tentou encontrar um equilíbrio entre firmeza e prudência ao lidar com Stalin. Sua decisão de usar bombas atômicas contra o Japão em 1945 serviu não apenas para encerrar a Segunda Guerra, mas também como demonstração de poder para os soviéticos. Nikita Khrushchev, que assumiu após a morte de Stalin em 1953, era mais extrovertido e imprevisível. Sua famosa promessa de enterrar o capitalismo ocidental foi frequentemente mal interpretada. Ele se referia à vitória econômica, não militar, mas suas palavras alimentaram medos no Ocidente. Durante a crise dos mísseis cubanos, Khrushchev demonstrou tanto ousadia ao colocar mísseis em Cuba quanto prudência ao finalmente retirá-los, possivelmente salvando o mundo da destruição nuclear. Leonid Brezhnev, que liderou a URSS de 1964 a 1982, representou uma era de estabilidade e estagnação. Sob seu comando, a paridade nuclear com os Estados Unidos foi alcançada, mas a economia soviética começou seu longo declínio. John F. Kennedy, o jovem e carismático presidente americano, navegou habilmente pela crise dos mísseis cubanos, mas sua promessa de liderança ativa na Guerra Fria foi interrompida por seu assassinato em 1963. Richard Nixon, apesar de seu feroz anticomunismo, surpreendentemente abriu relações com a China comunista e perseguiu detente com a URSS. Ronald Reagan inicialmente intensificou a retórica da Guerra Fria e o acúmulo militar, mas eventualmente desenvolveu uma relação produtiva com Mikhail Gorbachev, levando avanços significativos no controle de armas. Gorbachev, o último líder soviético, reconheceu a necessidade de reforma fundamental do sistema soviético, mas suas políticas de glasnost e perestroika inadvertidamente aceleraram o colapso que ele esperava prevenir. Fidel Castro, o líder revolucionário cubano que desafiou os Estados Unidos em sua própria região, sobreviveu a numerosas tentativas de assassinato e golpe, transformando sua pequena ilha em um importante ator na Guerra Fria. Mao Tse-tung, cuja Revolução Comunista Chinesa em 1949 alarmou o Ocidente, posteriormente rompeu com Moscou, criando uma complexa dinâmica triangular na Guerra Fria. Além dessas figuras de alto nível, a Guerra Fria foi moldada por inúmeros estrategistas, diplomatas, espiões. Além dessas figuras de alto nível, a Guerra Fria foi moldada por inúmeros estrategistas, diplomatas, espiões e pensadores. George Kennan, diplomata americano cuja análise do comportamento soviético levou à política de contenção, talvez tenha influenciado a estratégia americana mais do que qualquer outro indivíduo. Henry Kissinger, como conselheiro de Segurança Nacional e depois secretário de Estado, orquestrou a abertura à China e promoveu a Realpolitik, uma abordagem pragmática que frequentemente colocava interesses estratégicos acima de princípios ideológicos. Do lado soviético, figuras como Andrei Gromyko, ministro das Relações Exteriores por 28 anos, conhecido no Ocidente como Senhor Niet por sua postura negociadora inflexível, e Andrei Sakharov, cientista nuclear transformado em dissidente e ativista pela paz, representavam diferentes faces do sistema soviético. A maioria das crises da Guerra Fria ocorreu por um padrão recorrente. Um movimento percebido por um lado como puramente defensivo era visto pelo outro como agressivo, levando a contramedidas que exacerbavam tensões. Cada lado interpretava as ações do outro através de lentes ideológicas e de suspeita que frequentemente obscureciam intenções reais. A crise dos mísseis cubanos foi o momento em que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear total, mas não foi o único. Em 1961, tanques americanos e soviéticos se encararam no ponto de passagem Checkpoint Charlie em Berlim por 16 horas tensas. Em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur,
Os Estados Unidos elevaram seu alerta nuclear para DEFCON 3 quando a União Soviética ameaçou intervir militarmente para proteger seus aliados árabes. Talvez o momento mais perigoso que poucos conhecem ocorreu em 26 de setembro de 1983. Naquela noite, o tenente-coronel Stanislav Petrov estava de serviço no Centro de Comando de Alerta Antecipado Soviético quando computadores indicaram que os Estados Unidos haviam lançado 5 mísseis balísticos contra a URSS. O protocolo exigia que ele relatasse o ataque a seus superiores, quase certamente desencadeando uma retaliação nuclear maciça. Em vez disso, Petrov, desconfiando de um erro de computador, porque os Estados Unidos lançariam apenas 5 mísseis em um primeiro ataque. Relatur falso alarme. Sua decisão, tomada em minutos sob extrema pressão, possivelmente salvou milhões de vidas. O sistema havia de fato detectado erroneamente reflexos de sol em nuvens altas. 2 meses depois, em novembro de 1983, outro momento perigoso ocorreu durante o exercício militar da OTAN Able Archer. Este exercício simulava procedimentos para lançamento nuclear, e seu realismo sem precedentes convenceu alguns oficiais soviéticos que poderia ser um ataque real disfarçado. Forças nucleares soviéticas foram colocadas em alerta elevado. Apenas mais tarde as agências de inteligência ocidentais descobriram quão seriamente os soviéticos haviam interpretado mal o exercício. A Guerra Fria não era apenas um confronto de superpotências, mas um sistema global que afetava praticamente todos os aspectos da vida internacional e doméstica. Economicamente, criou 2 sistemas concorrentes: o capitalismo de livre mercado liderado pelos Estados Unidos e a economia planejada socialista liderada pela URSS. Cada lado tentava provar a superioridade de seu sistema econômico, resultando em uma competição de desenvolvimento que beneficiou muitas nações alinhadas. O Plano Marshall investiu massivamente na reconstrução da Europa Ocidental, enquanto o Comecon coordenava economias do Bloco Oriental. Enquanto o Ocidente geralmente desfrutava de maior crescimento econômico e padrões de vida mais altos, o Bloco Soviético garantia emprego universal, habitação subsidiada e serviços sociais abrangentes. Até os anos 1970, muitos acreditavam que a economia planificada soviética poderia eventualmente superar o Ocidente. Apenas nas décadas finais da Guerra Fria as deficiências fundamentais do sistema soviético tornaram-se inegáveis. Culturalmente, a Guerra Fria influenciou tudo, desde filmes e literatura até moda e arquitetura. Em Hollywood, filmes de espionagem como a série James Bond e thrillers de suspense refletiam ansiedades da Guerra Fria. Ficção científica frequentemente usava alienígenas e invasões como metáforas para o medo do comunismo, enquanto filmes distópicos como Doutor Fantástico satirizavam a lógica da destruição mútua assegurada. A música também se tornou um campo de batalha ideológico. Jazz e rock eram vistos com suspeita por autoridades soviéticas como influências ocidentais corruptoras, embora eventualmente ganhassem aceitação limitada. O governo americano patrocinou turnês internacionais de artistas de jazz como Louis Armstrong como demonstrações da liberdade criativa americana. Mais tarde, grupos como The Beatles e dissidentes musicais soviéticos como Vladimir Vysotsky expressavam valores que desafiavam ortodoxias de ambos os lados. Em arquitetura, os estilos concorrentes de modernismo americano e realismo socialista soviético representavam visões diferentes do futuro. Nos Estados Unidos, os arranha-céus de aço e vidro simbolizavam aspiração individual e livre empresa, enquanto os monumentais edifícios públicos soviéticos enfatizavam poder coletivo e autoridade estatal. Educação e ciência tornaram-se frentes cruciais na Guerra Fria após o choque do Sputnik em 1957. Os Estados Unidos investiram enormemente em educação científica e pesquisa, temendo ficar para trás na corrida tecnológica. A Lei Nacional de Educação para a Defesa de 1958 injetou bilhões em universidades americanas. Em resposta, a URSS expandiu seus já robustos programas de educação técnica. Esta competição produziu avanços extraordinários, da exploração espacial a computadores, telecomunicações e medicina. A corrida espacial exemplificou como a Guerra Fria estimulava avanços tecnológicos mesmo enquanto representava competição ideológica. Após os primeiros sucessos soviéticos, Sputnik em 1957, Yuri Gagarin como primeiro humano no espaço em 1961, os Estados Unidos aumentaram dramaticamente o financiamento da NASA. O presidente Kennedy estabeleceu o ambicioso objetivo de pousar um homem na Lua até o final da década. O programa Apollo cumpriu esta promessa quando Neil Armstrong pisou na superfície lunar em julho de 1969, uma conquista assistida por milhões na televisão mundial e considerada uma vitória crucial na competição por prestígio tecnológico.
Para cidadãos comuns, a Guerra Fria criava uma constante ansiedade de fundo. Nas escolas americanas, crianças praticavam exercícios de agachar e cobrir, ensinadas a se esconder embaixo de carteiras no caso de ataque nuclear, uma precaução que teria sido completamente inútil em um ataque real. Famílias construíam abrigos antinucleares em quintais, e filmes governamentais como Duck and Cover apresentavam conselhos sobre sobrevivência nuclear que hoje parecem ingenuamente inadequados. Na URSS e Europa Oriental, cidadãos viviam sob vigilância invasiva. A polícia secreta, KGB na União Soviética, Stasi na Alemanha Oriental e equivalentes em outros estados comunistas, monitorava dissidentes, interceptava correspondências e cultivava redes de informantes, frequentemente recrutando vizinhos e familiares para espionar uns aos outros. Após a queda do Muro de Berlim, descobriu-se que a Stasi mantinha arquivos sobre aproximadamente um terço da população da Alemanha Oriental. Ainda assim, a vida cotidiana na União Soviética não era distopia cinzenta frequentemente retratada no Ocidente. Cidadãos soviéticos desfrutavam de alta cultura como balé e música clássica, cinema vibrante, esporte subsidiado e férias em resorts à beira-mar no Mar Negro. A falta de bens de consumo era compensada por segurança no emprego, assistência médica gratuita e forte senso de propósito nacional, pelo menos até os anos de estagnação de Brezhnev, quando o cinismo começou a prevalecer. Nos países não alinhados do Terceiro Mundo, a Guerra Fria apresentava tanto oportunidades quanto perigos. Líderes astutos como o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, o líder iugoslavo Josip Broz Tito e o primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru jogavam as superpotências umas contra as outras, extraindo ajuda econômica e militar de ambos os lados enquanto mantinham independência. O movimento não alinhado, fundado em 1961, tentava transcender a divisão bipolar, embora na prática a maioria dos membros se inclinasse para um lado ou outro. No entanto, quando nações em desenvolvimento se tornavam campos de batalha por procuração, as consequências eram frequentemente devastadoras. Em países como Angola, Moçambique, Etiópia e Nicarágua, conflitos locais foram amplificados e prolongados pelo envolvimento das superpotências, resultando em milhões de mortes e desenvolvimento paralisado. A provisão de armas avançadas a grupos militantes deixou um legado letal que persiste até hoje. A doutrina Truman de contenção do comunismo foi complementada pela teoria do dominó, a ideia de que se um país caísse para o comunismo, seus vizinhos inevitavelmente seguiriam. Esta visão levou os Estados Unidos a intervir em países onde não tinham interesses estratégicos óbvios, temendo o efeito dominó. No auge da Guerra Fria, quase qualquer conflito local poderia ser reinterpretado como parte da luta global entre comunismo e democracia. Dentro dos Estados Unidos, a retórica anticomunista era frequentemente usada para deslegitimar movimentos progressistas domésticos. Líderes de direitos civis, sindicalistas e ativistas pela paz eram rotulados de simpatizantes comunistas ou companheiros de viagem, complicando sua busca por justiça social. Em 1964, o diretor do FBI J. Edgar Hoover descreveu Martin Luther King Jr. como o mais notório mentiroso da América e tentou vinculá-lo a influências comunistas. Da mesma forma, líderes soviéticos usavam a ameaça do imperialismo americano para justificar repressão interna e distrair de falhas econômicas. Dissidentes eram denunciados como agentes ocidentais, e literatura não aprovada era banida como propaganda inimiga. A doutrina Brezhnev, que afirmava o direito soviético de intervir em países do bloco oriental para proteger o socialismo, era justificada como defesa contra a sedução capitalista. A Europa dividida era o campo de batalha central da Guerra Fria, com Berlim no epicentro. A cidade dívida tornou-se um microcosmo do conflito maior, metade vitrine para a prosperidade capitalista, metade demonstração de igualdade socialista. Berlinenses ocidentais viviam em uma ilha de democracia 100 milhas dentro do território comunista, dependentes de corredores aéreos e terrestres garantidos por acordos pós-guerra. A divisão alemã mais ampla era igualmente surrealista. Famílias foram separadas por décadas. Aldeias foram cortadas ao meio. Torres de observação e campos minados marcavam a fronteira interna alemã de 866 milhas. Aproximadamente 1.000 alemães orientais morreram tentando cruzar para o ocidente, muitos nas faixas da morte fortemente guardadas. Alguns escapes bem-sucedidos tornaram-se lendários, pessoas fugindo em balões de ar quente caseiros, através de túneis, escondidas em compartimentos secretos de carros, ou nadando através do Mar Báltico. A Guerra Fria também produziu uma vasta máquina de espionagem em ambos os lados. A CIA, criada em 1947,
e o KGB, na sua forma final desde 1954, engajaram-se em coleta de inteligência, contra-espionagem, operações encobertas e, ocasionalmente, assassinatos. Berlim, Viena e outras cidades fronteiriças tornaram-se centros de intriga onde agentes duplos jogavam jogos de sombras mortais. Espiões famosos incluíam Oleg Penkovsky, um oficial de inteligência militar soviético que forneceu informações cruciais para os Estados Unidos durante a crise dos mísseis cubanos antes de ser descoberto e executado, e os 5 de Cambridge, uma rede de agentes soviéticos recrutados na Universidade de Cambridge que penetraram nos mais altos níveis da inteligência britânica. A espionagem tecnológica tornou-se cada vez mais importante à medida que a Guerra Fria avançava. Satélites de reconhecimento, aviões de vigilância de alta altitude como o U-2 e navios espiões equipados com equipamentos de escuta sofisticados monitoravam instalações militares inimigas. Em 1960, um incidente infame ocorreu quando um avião U-2 pilotado por Francis Gary Powers foi abatido sobre a União Soviética, causando um incidente diplomático que arruinou uma promissora cúpula entre Eisenhower e Khrushchev. A Guerra Fria gerou sua própria literatura rica, tanto em ficção quanto não ficção. Romances de espionagem de John le Carré como O Espião que Veio do Frio e A Casa da Rússia capturaram a ambiguidade moral do conflito, enquanto a obra de Tom Clancy apresentava tecno-thrillers baseados em cenários de guerra Estados Unidos-URSS. George Orwell's 1984 e A Revolução dos Bichos ofereciam críticas devastadoras do totalitarismo soviético. Do lado soviético, autores como Mikhail Bulgakov, O Mestre e Margarida, e depois dissidentes como Alexander Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, e Vasily Groman, Vida e Destino, documentavam os horrores do sistema stalinista, frequentemente tendo seus trabalhos publicados primeiro no Ocidente e circulados como samizda, literatura clandestina autopublicada. Dentro da URSS. A Guerra Fria também nos deixou um legado linguístico. Termos como lavagem cerebral, cortina de ferro, caças bruxas e macartismo entraram no discurso comum. Acronimos como ICBM, MED, Destruição Mútua Assegurada, e SALT, Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, tornaram-se comuns. A expressão Guerra Fria em si foi popularizada pelo jornalista Walter Lippmann em 1947, embora tenha sido cunhada pelo financista e conselheiro presidencial Bernard Baruch. Um aspecto frequentemente negligenciado da Guerra Fria é como ela acelerou a globalização. À medida que as superpotências competiam por influência, elas construíam infraestrutura em países em desenvolvimento, portos, estradas, barragens e sistemas de comunicação que eventualmente facilitariam o comércio global. As crescentes redes de transporte aéreo, inicialmente expandidas por razões militares e diplomáticas, eventualmente tornaram viagens internacionais mais acessíveis. A competição por corações e mentes incluía intercâmbios culturais e educacionais que aumentavam o contato entre populações previamente isoladas. O fim surpreendentemente pacífico da Guerra Fria resultou não apenas de decisões de líderes como Reagan e Gorbachev, mas também de movimentos populares que demonstraram os limites do poder estatal. A solidariedade na Polônia, Carta 77 na Tchecoslováquia e inúmeros outros movimentos de direitos humanos gradualmente minaram a legitimidade dos regimes comunistas de dentro. O papel da religião na resistência anticomunista foi significativo. O Papa João Paulo II, polonês, forneceu inspiração para crentes no leste europeu. Igrejas serviram como raros espaços de reunião relativamente livres da supervisão estatal, especialmente na Alemanha Oriental, onde igrejas luteranas abrigavam ativistas de paz e ambientais. A Revolução Islâmica no Irã em 1979, embora hostil aos Estados Unidos, também demonstrou os limites do modelo soviético para sociedades profundamente religiosas no mundo em desenvolvimento. As consequências econômicas da Guerra Fria foram imensas. Nos Estados Unidos, o complexo militar industrial que o presidente Eisenhower alertou em seu discurso de despedida tornou-se uma característica permanente da economia. Até hoje, os Estados Unidos gastam mais em defesa que os próximos 9 países combinados, em grande parte devido a hábitos e instituições forjados durante a Guerra Fria. Embora este gasto tenha produzido inovações com aplicações civis, como internet, GPS e inúmeros avanços médicos, também desviou recursos de necessidades domésticas. Para a URSS, o fardo econômico da competição militar provou-se insustentável. No final dos anos 1980, o bloco soviético estava gastando aproximadamente 15 a 17% de seu PIB em defesa, comparado a 6% nos Estados Unidos, enquanto enfrentava produtividade estagnada, tecnologia antiquada no setor civil e crescente insatisfação do consumidor. Como Gorbachev percebeu muito tarde, este nível de militarização era incompatível com uma economia civil funcional.
O colapso da União Soviética criou desafios monumentais. Quase que da noite para o dia, 15 novas nações independentes emergiram, muitas sem tradição de autogoverno. A Rússia pós-soviética sob Boris Yeltsin embarcou em terapia de choque econômica, privatizando rapidamente ativos estatais. Isto criou uma classe de oligarcas extraordinariamente ricos enquanto muitos cidadãos comuns sofriam com hiperinflação, desemprego e colapso de serviços públicos. Os anos 1990 permanecem lembrados por muitos russos como tempo de humilhação nacional e caos, preparando terreno para o subsequente apelo de líderes mais autoritários como Vladimir Putin. Outras repúblicas ex-soviéticas seguiram caminhos divergentes. Os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, integraram-se com sucesso às estruturas ocidentais, juntando-se à OTAN e à União Europeia. A Ucrânia e a Geórgia experimentaram revoluções pró-ocidentais seguidas por conflitos com a Rússia. Repúblicas da Ásia Central geralmente mantiveram regimes autoritários liderados por ex-oficiais comunistas. Belarus permaneceu próxima à Rússia, mantendo muitas características do sistema soviético. A Europa Central e Oriental também experimentou transformação dramática. A Alemanha reunificou-se, embora a integração completa das porções oriental e ocidental permaneça um trabalho em andamento mesmo 3 décadas depois, com diferenças persistentes em riqueza, atitudes e filiação política. Polônia, Hungria, República Tcheca e outros estados embarcaram na dupla transição, para democracia e economia de mercado simultaneamente. Embora o processo tenha sido doloroso, a maioria desses países eventualmente estabilizou e juntou-se à OTAN e UE, embora recentemente alguns tenham visto o ressurgimento de movimentos políticos nacionalistas e liberais. A Iugoslávia, uma federação multiétnica que havia navegado cuidadosamente entre os blocos oriental e ocidental, implodiu em guerras terríveis nos anos 1990 na ausência das pressões da Guerra Fria que haviam incentivado unidade. Bósnia, Croácia, Kosovo e outras regiões testemunharam limpeza étnica e atrocidades que muitos pensavam impossíveis na Europa moderna. Para os Estados Unidos, a vitória na Guerra Fria criou tentação de triunfalismo. Com uma economia robusta nos anos 1990 e sem competidor ideológico aparente, os Estados Unidos desfrutaram de um momento unipolar de hegemonia incontestada. Esta posição gerou tanto novas oportunidades quanto riscos de overreache, extrapolar. Sem o foco disciplinador do confronto soviético, a política externa americana às vezes parecia perder direção estratégica clara, como exemplificado pelas intervenções humanitárias nos Balcãs e Somália, e mais criticamente nas subsequentes guerras do Iraque e Afeganistão. Talvez o legado mais ameaçador da Guerra Fria seja o arsenal nuclear que criou. No auge da corrida armamentista, os Estados Unidos e a URSS possuíam conjuntamente mais de 70 mil armas nucleares, suficiente para destruir a civilização humana muitas vezes. Embora esse número tenha sido dramaticamente reduzido através de tratados como START, aproximadamente 13 mil ogivas ainda existem. Além disso, a tecnologia nuclear se espalhou. Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte desenvolveram armas após o fim da Guerra Fria, e o conhecimento para construí-las tornou-se mais amplamente disponível. As implicações ambientais da Guerra Fria também persistem. Testes nucleares contaminaram vastas áreas no Nevada, Cazaquistão, Polinésia Francesa e outros locais. A produção de material físsil deixou legados tóxicos, como o local de Anfor nos Estados Unidos e Mayak na Rússia. Em Semipalatinsk, Cazaquistão, aproximadamente 500 testes nucleares soviéticos deixaram um legado de taxas elevadas de câncer e defeitos de nascimento. Instalações militares abandonadas e equipamentos lembram a escala da mobilização, como o cemitério de navios no Mar de Aral, onde uma frota de navios soviéticos enferruja no deserto após o ressecamento do lago devido a projetos de irrigação da era soviética. O equipamento obsoleto apresenta riscos contínuos. Submarinos nucleares soviéticos afundados no Ártico representam ameaças ambientais, assim como armas químicas e biológicas produzidas por ambos os lados. Minas terrestres da era da Guerra Fria continuam matando e ferindo em escampos de batalha por procuração como Angola, Moçambique e Afeganistão. Mesmo os vastos estoques de armas convencionais acumulados continuam alimentando conflitos. Muitas armas usadas em guerras civis africanas recentes começaram como equipamento fornecido por superpotências durante a Guerra Fria. O impacto psicológico da Guerra Fria é mais difícil de quantificar, mas igualmente significativo. Gerações que cresceram sob a constante ameaça de aniquilação nuclear desenvolveram maneiras distintas de lidar com essa possibilidade, do ativismo pela paz ao fatalismo, e para muitos, uma espécie de negação protetora.
Estudos sugerem que essa ansiedade de fundo influenciou desde decisões de fertilidade até preferências políticas. Os Duck-and-Cover dos anos 1950 deram lugar aos movimentos antinucleares dos anos 1980, quando filmes como The Day After Treais apresentaram representações gráficas de guerra nuclear, despertando novo ativismo pacifista. Estima-se que 1 milhão de pessoas se reuniram no Central Park de Nova York para a manifestação pelo congelamento nuclear de 1982. Na Europa, protestos maciços contra a instalação de mísseis Pershing americanos mobilizaram milhões, especialmente na Alemanha Ocidental. Décadas depois do fim da Guerra Fria, suas estruturas geopolíticas continuam moldando eventos mundiais. A expansão da OTAN para incluir ex-membros do Pacto de Varsóvia, vista no Ocidente como estendendo estabilidade democrática ao leste, mas em Moscou como humilhante cerco, contribuiu para a crescente assertividade russa sob Vladimir Putin. Conflitos na Geórgia, 2008, Ucrânia, desde 2014, e tensões contínuas sobre a Crimeia têm raízes diretas nas consequências não resolvidas da Guerra Fria. De maneira similar, a divisão da Coreia no paralelo 38, originalmente entendida como arranjo temporário em 1945, permanece uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. A República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, representa talvez o último regime stalinista genuíno, mantendo culto à personalidade e economia de comando mesmo enquanto desenvolve armas nucleares, parcialmente como proteção contra o destino de outros regimes comunistas. A Guerra Fria também deixou cicatrizes no Oriente Médio e Sul da Ásia, onde muitas disputas atuais foram exacerbadas pela competição das superpotências. O Afeganistão nunca recuperou completamente da Guerra Soviética Afegã, de 1979 a 1989, onde a CIA armou e treinou mujahideen que mais tarde formariam o núcleo do Talibã e a Al-Qaeda. No Irã, ressentimento sobre a derrubada apoiada pela CIA do governo democraticamente eleito de Mohammad Mossadegh em 1953, para instalar o pró-ocidental Shah, alimenta desconfiança contínua em relação aos Estados Unidos. Em cultura e memória popular, a Guerra Fria continua a fascinar. Dramas de TV como The Americans e Deutschland 83 exploraram as complexidades humanas por trás do confronto geopolítico. O gênero de filmes de espionagem, embora adaptado para novas ameaças, mantém narrativas e tropos desenvolvidos durante a Guerra Fria. Videogames como a série Call of Duty, Black Ops permitem aos jogadores reviver e reescrever operações da Guerra Fria. A nostalgia soviética, frequentemente irônica entre jovens que nunca viveram sob comunismo, tornou-se um fenômeno cultural na Rússia e além, com restaurantes temáticos soviéticos, souvenirs e moda. Para alguns, especialmente idosos que perderam segurança econômica e status após o colapso soviético, esta nostalgia é genuína, refletindo desapontamento com os resultados da transição pós-comunista. Mesmo nos Estados Unidos, onde a Guerra Fria é tipicamente lembrada como uma vitória, existe ambivalência sobre seu legado. Enquanto o medo direto de guerra nuclear recuou, novas ansiedades sobre terrorismo, mudança climática e pandemias preencheram um vazio psicológico. Alguns americanos, particularmente da geração mais velha, ocasionalmente expressam nostalgia por um tempo quando as ameaças pareciam mais claras e o papel dos Estados Unidos no mundo mais definido. Os historiadores continuam debatendo aspectos fundamentais da Guerra Fria. Quem foi principalmente responsável por iniciá-la, a agressividade soviética ou o imperialismo americano? Foi primariamente um conflito ideológico ou uma competição geopolítica de grandes potências apenas revestida com ideologia? O armamento nuclear impediu uma terceira guerra mundial ou irresponsavelmente arriscou uma? Estas questões não são meramente acadêmicas, pois nossas interpretações do passado influenciam abordagens para desafios contemporâneos como a ascensão da China, ressurgimento da Rússia e proliferação nuclear. Entre as muitas lições complexas da Guerra Fria, talvez a mais clara seja o perigo de permitir que absolutismo ideológico obscureça nossa humanidade compartilhada. Quando cada lado demoniza o outro, quando toda ação é interpretada da pior forma possível, quando comunicação direta é minimizada, as chances de mal-entendidos catastróficos aumentam dramaticamente. Ao mesmo tempo, a resistência e eventual triunfo de movimentos populares sobre sistemas autoritários oferece esperança para o potencial humano de mudança pacífica, mesmo em circunstâncias mais desafiadoras. À medida que novas tensões emergem no século XXI, seja entre democracia e autoritarismo, ou entre diferentes visões de ordem internacional, a história da Guerra Fria oferece tanto alertas quanto vislumbres de caminhos para a coexistência. Embora o mundo bipolar da Guerra Fria tenha desaparecido, muitas de suas lições sobre limitação de conflito, manutenção de canais de comunicação mesmo com adversários, e estabelecimento de normas e regras compartilhadas permanecem vitalmente relevantes.
Para explorar mais a fundo a Guerra Fria, vamos examinar algumas das histórias humanas fascinantes por trás dos grandes eventos geopolíticos, fornecendo vislumbres das experiências vividas durante este extraordinário período da história mundial. Talvez nenhuma história individual capture a existência bizarra de Berlim dividida melhor que a de Heinz Schäfer. Nascido em Berlim Oriental, Schäfer trabalhava como motorista de metrô na U-Bahn da cidade. Mesmo após a construção do muro em 1961, algumas linhas de metrô continuavam passando por baixo de Berlim Oriental, mas os trens da Berlim Ocidental não tinham permissão para parar nas chamadas estações fantasmas no setor oriental. Por 8 anos, Schäfer dirigiu o trem sob sua própria cidade sem poder parar e cumprimentar seus parentes, que às vezes esperavam nas plataformas apenas para vislumbrá-lo enquanto passava. A história de Rudolf Abel, nome verdadeiro William Fischer, e Francis Gary Powers ilustra o estranho mundo da espionagem da Guerra Fria. Abel, um espião soviético mestre de disfarce que operava como artista em Brooklyn, foi capturado pelo FBI em 1957 e condenado por espionagem. 4 anos depois, o piloto do U-2 Francis Gary Powers foi abatido sobre território soviético durante missão de reconhecimento. Em 1962, Abel e Powers foram trocados na Ponte dos Espiões em Berlim, um dos muitos intercâmbios coreografados de agentes capturados que ocorreram durante a Guerra Fria. A vida de Igor Kurchatov ilustra os paradoxos do complexo científico-militar soviético. Como líder do programa nuclear soviético, ele foi responsável pelo desenvolvimento das primeiras armas atômicas e termonucleares soviéticas. Trabalhando sob pressão intensa de Stalin, Kurchatov vivia em uma characha, um laboratório-prisão para cientistas. Embora desfrutasse de privilégios extraordinários comparado a cidadãos comuns, ele ainda temia pela vida caso falhasse. Após os testes bem-sucedidos, Kurchatov tornou-se crescentemente preocupado com os perigos das armas que havia criado, tentando persuadir a liderança soviética a perseguir controle de armas. Seus cabelos e barba ficaram completamente brancos aos 40 anos devido ao estresse e exposição à radiação. Nina Khrushcheva, a neta de Nikita Khrushchev, fornece perspect. Nina Khrushcheva, a neta de Nikita Khrushchev, fornece perspectiva única sobre a Guerra Fria. Crescendo como membro da elite soviética, ela sentiu o peso da história quando seu avô foi forçado a sair do poder em 1964, parcialmente devido a percepções de que ele havia perdido para Kennedy na crise dos mísseis cubanos. Mais tarde, Nina se mudou para os Estados Unidos e tornou-se professora de relações internacionais, escrevendo extensivamente sobre como narrativas mitológicas em ambos os lados frequentemente obscureciam realidades mais complexas. Suas memórias destacam a natureza frequentemente pessoal de decisões que afetavam milhões. A trajetória de Svetlana Alexievna, posteriormente Lana Peters, a filha de Joseph Stalin, demonstra as divisões dilacerantes da Guerra Fria. Vivendo à sombra de um dos ditadores mais brutais da história, Svetlana desfrutava de privilégios enormes mesmo enquanto muitos familiares eram presos ou executados por seu pai. Em 1967, durante uma viagem à Índia para espalhar as cinzas de seu amante, ela entrou na embaixada americana e pediu asilo, chocando o mundo. Sua defecção e subsequentes memórias revelando a vida familiar de Stalin foram enormes embaraços para a União Soviética. Ironicamente, ela nunca encontrou felicidade nos Estados Unidos, eventualmente retornando brevemente à URSS nos anos 1980 antes de retornar ao Ocidente. Sua vida simboliza o alcance e custo humano da Guerra Fria. O físico soviético Andrei Sakharov, pai da bomba de hidrogênio soviética, teve uma transformação extraordinária de arquiteto de armas nucleares a principal defensor de direitos humanos e desarmamento. Inicialmente um membro privilegiado da elite científica soviética, Sakharov tornou-se cada vez mais perturbado pelas implicações éticas de seu trabalho. Na década de 1960, ele começou a falar contra testes nucleares e mais tarde tornou-se um crítico aberto do governo soviético, cofundando o Comitê de Direitos Humanos em 1970. Em 1975, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, embora autoridades soviéticas o impediram de viajar para recebê-lo. De 1980 a 1986, ele viveu em exílio interno em Gorky, constantemente monitorado pela KGB. Apenas a ascensão de Gorbachev permitiu seu retorno a Moscou, onde se tornou figura importante na nascente reforma democrática antes de sua morte em 1989, pouco antes do colapso do sistema que ele havia ajudado a armar e então desafiado. Vasily Arkhipov, um oficial de submarino soviético, literalmente salvou o mundo em 27 de outubro de 1962, durante a crise dos mísseis cubanos. Seu submarino B-59, equipado com torpedos nucleares, foi detectado pela Marinha dos Estados Unidos perto de Cuba.
quando destroyers americanos começaram a lançar cargas de profundidade. Não sabendo que o submarino carregava armas nucleares, o capitão do B-59, isolado de comunicações com Moscou e acreditando que a guerra havia começado, ordenou o lançamento de um torpedo nuclear. O protocolo soviético exigia a aprovação de 3 oficiais, o capitão, o oficial político e o oficial de frota, para lançamento nuclear. 2 concordaram, mas Arkhipov, como oficial de frota, recusou-se apesar de intensa pressão. O submarino eventualmente emergiu e retornou para a União Soviética. Arkhipov continuou sua carreira naval, mas sua ação crucial permaneceu desconhecida no Ocidente até a década de 1990. Sem seu julgamento firme, o conflito por procuração em Cuba poderia ter se transformado em guerra nuclear global. A história de Oleg Gordievsky ilustra os perigos do espião da Guerra Fria. Oficial do KGB designado para a Embaixada Soviética em Londres, ele tornou-se desiludido com o sistema soviético após a repressão da Primavera de Praga em 1968. Em 1974, ele começou a fornecer informações secretas para o Serviço de Inteligência Britânico MI6, tornando-se o agente mais valioso da Guerra Fria. Em 1985, quando suspeitou que havia sido descoberto, o Mi-6 orquestrou uma extraordinária fuga da União Soviética através da Finlândia, escondendo no porta-malas de um carro. Seus alertas sobre percepções soviéticas errôneas do exercício da OTAN Able Archer 83 possivelmente ajudaram a prevenir confrontação nuclear naquele ano. Sua esposa e filhas, que não sabiam de suas atividades, foram deixadas para trás na URSS e só se reuniram com ele anos depois. Samantha Smith, uma escolar americana de 10 anos de Manchester, Maine, tornou-se uma improvável embaixadora da paz durante um dos períodos mais tensos da Guerra Fria. Em novembro de 1982, preocupada com a possibilidade de guerra nuclear, ela escreveu uma carta ao recém-empossado líder soviético Yuri Andropov perguntando: por que você quer conquistar o mundo, ou pelo menos nosso país? Para surpresa de todos, Andropov pessoalmente respondeu, garantindo-lhe que os soviéticos queriam paz, e convidando-o a visitar a União Soviética. Sua visita de 2 semanas em julho de 1983 recebeu extensa cobertura da mídia em ambos os países, com a jovem Samantha encantando os soviéticos com sua curiosidade e franqueza. Sua pergunta simples mas profunda: por que não podemos ser amigos? Ressoou com pessoas em ambos os lados da cortina de ferro cansadas de tensão constante. Tragicamente, Samantha morreu em um acidente de avião em 1985, aos 13 anos. Ambos os lados lamentaram sua perda, com Mikhail Gorbachev enviando uma mensagem pessoal de condolências e uma escola soviética sendo nomeada em sua homenagem. Rudolf Nureyev, um dos maiores bailarinos do século XX, tornou-se um dos mais famosos defectores da Guerra Fria. Em 1961, aos 23 anos, durante uma turnê do Ballet Queiroz em Paris, ele evadiu guardas do KGB no aeroporto Le Bourget e pediu asilo. Sua defecção foi um golpe significativo para o prestígio soviético, já que o balé era elemento central da política cultural soviética e demonstração de excelência do sistema. A carreira subsequente de Nureyev no Ocidente, onde ele revolucionou o papel do dançarino masculino e colaborou com grandes companhias como o Royal Ballet em Londres, ilustrou o impacto cultural da Guerra Fria. Oficiais soviéticos condenaram-no como traidor, e ele não pôde retornar para ver sua mãe moribunda até 1987, quando Gorbachev finalmente relaxou restrições. Enquanto o foco frequentemente recaía sobre os líderes, a Guerra Fria também foi vivenciada intensamente por cidadãos comuns. Na vila dividida de Modlareut, conhecida como Pequena Berlim porque o muro literalmente cortava a comunidade ao meio, vizinhos e mesmo familiares foram separados por concreto e arame farpado. Os residentes da porção oriental, a menos de 50 metros de seus vizinhos ocidentais, precisavam de permissão especial apenas para celebrar funerais no lado ocidental. Reunificação veio apenas em 1989, e hoje o Museu ao Ar Livre preserva uma seção do muro como lembrete do período em que política dividiu esta pequena comunidade. O legado da Guerra Fria também pode ser visto em lugares inusitados. Em Angola, a Guerra Civil, de 1975 a 2002, começou como conflito por procuração, com a MPLA apoiada pelos soviéticos e cubanos competindo contra a UNITA apoiada pelos Estados Unidos e África do Sul. Um resultado interessante. Hoje, enquanto a maioria dos angolanos fala português, a língua colonial, aqueles educados em áreas controladas pela MPLA durante a guerra frequentemente falam russo fluente, enquanto aqueles de regiões da UNITA frequentemente falam inglês. No sistema educacional atual, estas divisões linguísticas persistem, com preferências por universidades russas ou ocidentais divididas ao longo das mesmas linhas, um lembrete de como a sombra da Guerra Fria molda oportunidades e identidades décadas depois.
No esporte, a Guerra Fria produziu alguns dos mais dramáticos momentos competitivos. O milagre no gelo nas Olimpíadas de Inverno de 1980, quando a equipe de hóquei amadora dos Estados Unidos derrotou os soviéticos quase invencíveis, foi mais que um jogo, foi um evento carregado de significado político que atraiu a maior audiência até então para um evento esportivo na televisão americana. A alegria exuberante dos jogadores e fãs americanos refletia não apenas orgulho esportivo, mas um sentido de reivindicação nacional após anos de percebida inferioridade nos esportes olímpicos. Da mesma forma, os soviéticos boicotaram as Olimpíadas de Los Angeles de 1984 em retaliação pelo boicote americano aos Jogos de Moscou de 1980 após a invasão soviética do Afeganistão, demonstrando como mesmo o ideal olímpico de competição à política estava subordinado à rivalidade da Guerra Fria. A corrida espacial produziu não apenas avanços tecnológicos, mas também histórias humanas extraordinárias. Valentina Tereshkova, uma trabalhadora têxtil e paraquedista amadora, tornou-se a primeira mulher no espaço em 1963, quase 20 anos antes da primeira americana, Sally Ride. Sua missão de 3 dias na Vostok 6 envolvia padrões orbitais destinados a mostrar a superioridade das capacidades espaciais soviéticas. Embora tenha experimentado severos enjoos espaciais e outras dificuldades, ela perseverou, consciente do significado de seu voo para o prestígio soviético. Seu sucesso foi amplamente usado na propaganda soviética sobre igualdade de gênero sob o comunismo, embora a URSS não enviasse outra mulher ao espaço por 19 anos. Enquanto isso, seu contemporâneo americano, o astronauta John Glenn, tornou-se um herói nacional como o primeiro americano a orbitar a Terra em 1962. A espera ansiosa por seu retorno seguro uniu americanos em um momento raro de propósito compartilhado durante os anos tensos da Guerra Fria. A cobertura extensiva por TV de sua missão e subsequente desfile de ticker-tape demonstraram como a corrida espacial fornecia símbolos profundamente necessários de sucesso nacional para uma população ansiosa sobre a competição com os soviéticos. Ambos, Tereshkova e Glenn, entraram para a política posteriormente, ela como deputada no parlamento soviético e depois russo, ele como senador dos Estados Unidos, mostrando como conquistas na corrida espacial podiam ser traduzidas em capital político. Um ângulo frequentemente negligenciado da Guerra Fria é sua influência em movimentos sociais nos Estados Unidos. Líderes de direitos civis como Martin Luther King Jr. navegaram cuidadosamente por águas traiçoeiras, sabendo que tanto apoiar quanto criticar a política externa americana poderia minar sua causa. Quando King eventualmente falou contra a Guerra do Vietnã em 1967, muitos aliados brancos o abandonaram, e a administração Johnson sentiu-se traída. Similarmente, o movimento feminista americano da segunda onda teve que balancear críticas das desigualdades de gênero em casa com consciência de que tais críticas poderiam ser exploradas pela propaganda soviética. Como a historiadora Mary Dudziak e outros argumentaram, muitas reformas domésticas nos Estados Unidos foram parcialmente motivadas pelo desejo de refutar propaganda soviética sobre desigualdade americana. A Guerra Fria simultaneamente constrangia e catalisava mudança social. O Homem do Tanque ou Rebelde Desconhecido da Praça Tiananmen em 1989 simboliza a interseção da Guerra Fria com a luta por democracia. Enquanto imagens de um homem solitário enfrentando uma coluna de tanques em Pequim viajavam pelo mundo, elas eram amplamente interpretadas no Ocidente como parte da mesma onda de resistência anticomunista que estava transformando a Europa Oriental. Embora a China já tivesse se afastado da órbita soviética, a supressão do movimento democrático chinês no mesmo ano em que o Muro de Berlim caía destacou as limitações do que mais tarde seria chamado de o fim da história, a suposta vitória final da democracia liberal ocidental. 30 anos depois, a identidade do Homem do Tanque permanece desconhecida, e o incidente é rigorosamente censurado na própria China. Poucos indivíduos capturaram as complexidades morais da Guerra Fria melhor que o físico nuclear alemão Klaus Fuchs. Um refugiado do nazismo e comunista comprometido, ele trabalhou no Projeto Manhattan enquanto secretamente passava segredos nucleares para os soviéticos. Sua espionagem ajudou a URSS a desenvolver armas nucleares anos antes do previsto, alterando fundamentalmente o equilíbrio estratégico. Quando preso em 1950, ele explicou suas ações como tentativa de equilibrar o poder global, temendo que o monopólio nuclear americano resultaria em dominação global. Sua história levanta questões perturbadoras sobre lealdade nacional versus convicções pessoais em um mundo dividido por ideologia. Após cumprir prisão na Grã-Bretanha, ele se mudou para a Alemanha Oriental, onde continuou como respeitado físico, mas sempre carregando o peso de suas escolhas moralmente ambíguas. Para os cidadãos mais jovens de hoje, nascidos após 1991, a Guerra Fria pode parecer história distante.
No entanto, suas consequências continuam a moldar realidades geopolíticas contemporâneas em formas que frequentemente não são reconhecidas. A expansão da OTAN para o leste, que começou nos anos 1990, foi vista nos Estados Unidos e Europa Ocidental como estendendo estabilidade democrática, mas é interpretada pela Rússia como uma continuação de políticas de contenção da era da Guerra Fria. O contraste entre a bem-sucedida transição da Polônia e Estados bálticos versus a trajetória autoritária da Rússia e Bielorrússia reflete diferentes experiências do legado pós-soviético. A contínua divisão da Coreia no Paralelo 38, originalmente um arranjo temporário de 1945, reflete um conflito congelado da Guerra Fria. O recente ressurgimento de tensões entre Rússia e Ocidente, com interferência russa em eleições ocidentais, anexação da Crimeia e conflito na Ucrânia, é frequentemente discutido como uma nova Guerra Fria, embora falte dimensão ideológica global da original. China e Estados Unidos também estão cada vez mais envolvidos em competição estratégica caracterizada por alguns como Guerra Fria incipiente. Entender a dinâmica, falhas e mecanismos de estabilização da Guerra Fria original torna-se, portanto, não apenas exercício histórico, mas potencialmente lição crítica para prevenir reescalada de conflito entre grandes potências. A memória cultural da Guerra Fria permanece vívida em entretenimento popular. Filmes como Ponte dos Espiões e A Morte de Stalin, séries de TV como The Americans e Deutschland 83, e videogames como Call of Duty, Black Ops continuam reinterpretando este período para novas audiências. James Bond, o agente 007 criado por Ian Fleming durante o auge da Guerra Fria, sobreviveu ao colapso soviético adaptando-se a novos inimigos, mas retendo muitos tropos estabelecidos durante o confronto original. Até a cultura popular russa frequentemente revisita a Guerra Fria nostalgicamente, com programas de TV e filmes contemporâneos frequentemente retratando a era soviética em luz quase mitológica. A iconografia da Guerra Fria, da foice martelo ao tio Sam, do Muro de Berlim à sala de comando nuclear, permanece imediatamente reconhecível, enquanto slogans, metáforas e conceitos daquele tempo, cortina de ferro, contenção, destruição mútua assegurada, continuam informando nosso vocabulário político. O legado arquitetônico também é substancial, de bunkers governamentais subterrâneos a torres de observação abandonadas, silos de mísseis vazios a monumentos maciços ao heroísmo soviético. Talvez o legado mais potente da Guerra Fria seja o paradoxo nuclear, a ideia de que armas de poder inimaginável foram criadas, nunca usadas diretamente, mas mantidas em alerta constante por décadas sob a teoria de que sua própria destrutividade tornava seu uso impensável. Esta paz do medo manteve as superpotências de guerra direta, mesmo enquanto lutavam por procuração globalmente. Enquanto a ameaça de guerra nuclear recuou da consciência pública com o fim da Guerra Fria, os arsenais permanecem, agora unidos por aqueles de novos poderes nucleares como Paquistão, Índia e Coreia do Norte. A Guerra Fria também deixou legados tecnológicos contraditórios. Gastos militares massivos produziram inovações com aplicações civis transformadoras, a internet, originando-se da rede ARPANE do Departamento de Defesa americano, GPS, comunicação por satélite, progressos em energia nuclear, avanços médicos e inúmeras outras tecnologias. A competição pela supremacia tecnológica impulsionou enorme investimento em educação científica e pesquisa básica. Ironicamente, muitas das tecnologias que agora conectam o mundo globalizado foram inicialmente desenvolvidas para propósitos de Guerra Fria. Para muitos que viveram durante a Guerra Fria, sua conclusão relativamente pacífica ainda parece quase miraculosa. Que um conflito de tal intensidade, sustentado por tais arsenais de destruição, poderia terminar não em apocalipse mas com celebrações alegres no Muro de Berlim caído desafiou previsões sombrias. Talvez esta seja a lição mais duradoura e esperançosa da Guerra Fria, que mesmo os mais entrincheirados conflitos podem eventualmente ceder à mudança pacífica, que ideologias que parecem permanentes podem desmoronar com surpreendente rapidez, e que a humanidade, pelo menos naquela ocasião, conseguiu evitar as piores possibilidades de sua própria tecnologia mortífera. Nessa era de novas tensões geopolíticas, crescente nacionalismo e desafios ambientais e tecnológicos globais, a história da Guerra Fria oferece perspectivas valiosas. Ela nos lembra dos perigos extremos de demonização do adversário e falha em manter comunicação. Demonstra tanto os custos catastróficos de confronto quanto as possibilidades para a cooperação mesmo entre rivais ideológicos. Mais otimistamente, sugere que mesmo os mais aparentemente intransponíveis divides podem eventualmente ser superados, não necessariamente através de triunfo de um lado, mas através da transformação de ambos. A sombra da Guerra Fria, que ameaçou gerações com aniquilação nuclear, finalmente recuou. Embora seus legados permaneçam em arsenais nucleares, alianças militares e memória cultural,
a principal ameaça existencial que representou foi superada. A história de como a humanidade navegou através deste perigoso meio-século, com todos seus erros, tragédias e momentos de sabedoria, permanece não apenas como registro de nosso passado, mas como guia crítico para confrontar os desafios globais complexos de nosso presente e futuro. E assim, enquanto nossa exploração da Guerra Fria chega ao fim, espero que esta jornada através do tempo não apenas o tenha ajudado a entender um período crucial da história humana, mas também o tenha convidado a refletir sobre como gerações enfrentaram e eventualmente superaram a sombra do conflito nuclear. Agora, à medida que o sono se aproxima, deixe que estas reflexões o conduzam suavemente ao descanso, lembrando-se sempre das lições que a história tem para nos ensinar. A história da Guerra Fria e a sombra que pairou sobre gerações personifica tanto a capacidade humana para hostilidade extrema quanto para a prudência surpreendente nos momentos mais críticos. Ela permanece ao mesmo tempo advertência e inspiração, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a destruição global parecia iminente, a humanidade encontrou caminhos para evitar o abismo. Com esses pensamentos, desejo-lhe um sono tranquilo, livre dos temores nucleares que assombraram aquela época tumultuada na história humana. À medida que você adormece, imagine os últimos vestígios daquela ameaça se dissipando como a névoa da manhã, assim como o Muro de Berlim finalmente caiu após décadas parecendo permanente e intransponível. Que seus sonhos sejam pacíficos, não divididos por fronteiras ideológicas, mas unidos pela compreensão de que mesmo os mais profundos conflitos podem eventualmente dar lugar à cooperação e coexistência.